Boa noite a todos vocês. Gostaria de anunciar, com muita honra, privilégio para essa casa, termos aqui hoje o nosso vice-presidente da República, o nosso ídolo, Michel Temer, o nosso parlamentar, que mostrou em todo o seu caminho trabalho, dedicação, postura e oportunidade a todos nós brasileiros. Eu quero saudar o vice-presidente da República, que muito nos honra, o carinho que ele teve de vir aqui a essa casa, vir a esse sindicato, falar com os nossos profissionais, agradecer muito a sua presença, a honra nossa de tê-lo aqui, o privilégio dessa casa de contar com esse vice-presidente que pode ser comparado aos melhores do mundo. Parabéns, é uma grande honra para nós termos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Olha, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, né, e agradecer muito ao doutor Murilo a gentileza de nos ter convidado para vir aqui, para ter ainda que um breve encontro, mas creio eu, um encontro muito produtivo. Aliás, quando eu chegava aqui, a imprensa já me perguntava se eu sou a favor ou contra a história da regulamentação, não é, da profissão. E eu disse desde logo, portanto, compromisso público, que eu sou a favor e vou trabalhar lá no Congresso Nacional para que isso se dê. Eu faço isso com muito gosto. De modo que... E até por uma razão singela, eu vejo que aqui há engenheiros e não engenheiros, né? O momento é de campanha, de modo que reúnem-se todos os setores da sociedade brasileira. E eu percebo, viu, Murilo, que desde ontem fui a Campinas, estive numa reunião de sindicatistas, depois numa reunião de empresários, depois fui a São Luís do Maranhão, onde se deu mais ou menos o mesmo episódio, e hoje, de manhã, no Rio de Janeiro, onde eu tive reunião com o pessoal do petróleo e gás, não é? Tanto empresários de um lado, como sindicalistas de outro lado. Então, eu vejo que o Brasil prospera graças ao trabalho daqueles que se dedicam às atividades, muitas vezes privadas, né? É interessante, muitas e muitas vezes se diz que a postura do governo é uma postura estatizante, mas não é, ao contrário. O que nós temos verificado é uma interação, uma integração entre a atividade privada e a atividade pública. E, aliás, o Estado só cresce, só se desenvolve quando a atividade privada caminha bem, não é? Quando há esta integração. E aqui falando dos engenheiros, eu posso repetir o que tenho dito com muita frequência, né? Hoje, eu digo que há falta de engenheiros no país, não é? Eu me recordo quando eu vim fazer a Faculdade de Direito aqui em São Paulo, era do interior, não é? Engenharia era uma coisa pouco procurada, porque não havia espaço profissional para os engenheiros, né? E hoje, entretanto, de uns anos para cá, a demanda por engenheiros é uma coisa fantástica, tanto que, quando eu era presidente da Câmara dos Deputados, em várias oportunidades eu recebi representantes do Parlamento Europeu que queriam que nós facilitássemos a vinda de engenheiros do exterior para cá, não é? Eu, naturalmente, disse que o Brasil era um país aberto, mas que nós estávamos incentivando exatamente era o aumento do número de engenheiros nacionais, engenheiros aqui do nosso país. E isso tem se verificado. Eu penso que hoje as faculdades de engenharia têm um número de alunos muito mais significativo, muito mais expressivo do que num passado mais distante, não é? E isto é interessante, tem uma conexão imediata com o desenvolvimento do nosso país, não é? Eu posso tomar liberdade de dizer umas coisas aqui, mas, né? Então tá bom. Então, só para... Não quero fazer propaganda eleitoral, mas... Pode também? Então tá bem. Mas dizer que realmente o país, interessante, o Brasil, não é? O Brasil tem uma coisa fantástica. Nós temos 500 anos de existência, ou mais de 500 anos de existência, não é? Mas interessante, o Brasil, logo depois da independência, né? Veio o Império e depois, em 1889, veio a República. E a primeira Constituição é de 1891. Mas é interessante, vocês percebam o seguinte, me permitam que eu diga exatamente isso, para fazer
um pouco de promoção daquilo que hoje fazemos, né? Quando vocês observam a história brasileira, desde a Primeira República, é interessante que o Brasil sempre passou por crises, né? De 1891 a 1930, foram crises sobre crises, não é? Até revoluções internas, etc. Não é? Embora a ordem jurídica fosse uma ordem jurídica muito democrática. Depois de 30, nós tivemos com uma ascensão do Getúlio, não é? Nós tivemos um governo mais centralizador. E é interessante que, sem embargo de se tratar de um sistema centralizado de governo, nem por isso se deixou de avançar no país. Porque, apesar das crises existentes de 30 a 45, as mais variadas, quando a democracia, na verdade, não subsistiu, mas, sem embargo disso, houve conquistas, né? Conquistas até dos trabalhadores. A CLT mesmo, ela data de 1943, portanto, em plena época do governo Getúlio Vargas. Mas é interessante que nós tínhamos crises, nós temos instabilidade, nós tínhamos insegurança jurídica a todo momento. Quando cai o sistema centralizador, presidido pelo presidente Getúlio Vargas, nós entramos num sistema democrático. Restabeleceu-se a democracia no Brasil com a Constituição de 10 de setembro de 1946. Não é? Foi um movimento inspirado nos mais variados sistemas democráticos do país. Mas interessante, embora nós tivéssemos uma ordem jurídica democrática, nós não deixamos de ter crises no país. Foi assim de 1946 a 1964. Não é? Era presidente que caía, o vice ia assumir, não podia assumir. Não é? Os mais variados problemas, precisou instituir-se até num dado momento, no jeitinho brasileiro, um parlamentarismo de ocasião, que foi para permitir a posse do Jango, em 61, não é? Com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Olha o que eu estou falando, em renúncia de Jânio Quadros, estou falando em dificuldade para o vice assumir, né? E crise sobre crise até 64, quando a crise se alastrou, tomou uma dimensão extraordinária, né? E nós tivemos, então, um sistema novamente autoritário, centralizador, que durou de 64 a 88, a 5 de outubro de 88. E interessante que, apesar da mão de ferro, digamos assim, do governo, as crises subsistiram. Tivemos os mais variados problemas institucionais. Pessoas que tiveram que se asilar no exterior, guerrilha urbana, guerrilha rural, crise sobre crise. Tivemos nesse período todo. Muito bem. E vejam que é interessante, eu estou fazendo esse cenário para mostrar que o Brasil é assim. A cada 25, 30 anos é preciso uma nova ordem constitucional. Ou seja, é preciso um novo Estado. Porque o Estado nasce sempre que nasce uma nova Constituição. Não é? E, entretanto, quando em 5 de outubro de 88 nós promulgamos a Constituição Federal, e foi com muito orgulho para mim o meu primeiro mandato como deputado federal, constituinte, né? Me elegi em 86, a Constituinte durou de 87 a 88. Nós começamos a aplicar o texto constitucional. É interessante, eu quero evidenciar aos senhores, que quando há uma consonância entre a ordem jurídica e aquilo que acontece no Estado, a tendência é você ter segurança jurídica e, em consequência, segurança social. Não é? Porque, a partir daí, eu registro que nós saímos de um sistema autoritário e tomamos um banho de democracia nos primeiros momentos, depois da Constituição de 88. Não é? Por quê? Porque nós soubemos colocar na Constituição os princípios do chamado liberalismo. Não é? Então, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, prestigiamento da iniciativa privada, o direito à propriedade, foram direitos amplamente usufruíveis, desfrutáveis naquele período. Não é? Porque, volto a dizer, nós saímos de um sistema centralizador, de um sistema autoritário. Muito bem. Logo depois, tempos depois, as pessoas começaram a dizer, muito bem, nós temos direito à manifestação, a protestar, nós temos direito a nos reunir, a nos associar, mas eu quero saber do pão sobre a mesa. E daí é que veio uma outra fase da democracia, que não é mais a democracia liberal, é a democracia social, e pautada pelos princípios constitucionais. Porque quando nós entramos nessa fase da exigência de uma democracia social, nós fomos buscar na Constituição os gestos de governo. Por exemplo,
Eu vou exemplificar de uma maneira muito clara. A Constituição estabeleceu, por exemplo, o direito à moradia e o direito à alimentação. E até eu tenho dito com muita frequência, viu, Murilo, que quando colocaram isso no texto constitucional, as pessoas me perguntavam, mas o Temer, você que é da área jurídica, como é que se permite uma barbaridade dessa natureza colocar na Constituição direito à alimentação, direito à moradia, não é? E interessante, eu dizia, olhe, de fato esta é uma norma programática, ela não é de aplicação imediata. Mas, em primeiro lugar, ela impede que tenha qualquer política pública contrária ao direito à moradia e ao direito à alimentação. Mas foi a partir daí, convenhamos, depois de várias fases, né? Vocês vejam, os primeiros governos depois da Constituição de 88 foram fases de, volto a dizer, de aplicação dos princípios liberais e de uma certa flexibilização. O próprio conceito de empresa de capital nacional se modificou, os monopólios foram quebrados para poder entrar setores da iniciativa privada nas atividades públicas, portanto, desse amálgama entre a atividade pública e a atividade privada, mas logo depois, volto a dizer, quando se exigiu o pão sobre a mesa, nós fomos buscar os princípios constitucionais. Então você pega, por exemplo, Bolsa Família. O que é a Bolsa Família? Senão a tentativa de alimentar pessoas, né, com algumas exigências, que os filhos estejam na escola, etc., mas alimentar pessoas que estavam na chamada extrema pobreza. Quando eu digo extrema pobreza, era gente que vivia com R$30 por mês, quando tinha os R$30, não é? Esta fórmula era a aplicação do quê? Do princípio constitucional que garante o direito à alimentação. Vejam como é importante esta consonância, esta conformidade entre a ordem jurídica e aquilo que ocorre na vida do Estado, não é? E, a partir daí, é interessante, o direito à moradia, por exemplo, foi um inspirador do programa Minha Casa Minha Vida, que já entregou 1.750.000 casas e logo mais vai entregar mais 1.300.000, ou seja, 3 milhões de moradias, abrigando, portanto, cerca de 15 milhões de pessoas. Ora, de onde se buscou inspiração para o Minha Casa Minha Vida? No texto constitucional, né, que garante o direito à moradia. Então, estas fórmulas fizeram com que, em primeiro lugar, muita gente saísse da extrema pobreza e fosse para o primeiro patamar da classe média. Quando falamos classe média, também não é classe média alta, mas é o primeiro patamar da classe média. Gente que jamais poderia ir a um supermercado, comprar um frango, um iogurte, passou a poder fazê-lo, não é? Gente que jamais pôde comprar um carrinho, pôde começar a comprar em 60 prestações, etc. Gente que jamais havia viajado por avião, conseguiu ir aos aeroportos. E daí, viu, Murilo, é interessante notar isso, eu aproveito, vendo muita atenção dos companheiros que estão aqui, das companheiras, né? Eu vejo como é importante pregar essas coisas para nós não termos um retrocesso no país. Então, quando nós aplicamos a democracia liberal de um lado, a democracia social de outro lado, estas pessoas, e estou falando pessoas, quando falo em pessoas, são 40 milhões de pessoas, é quase um país, não é? Que saíram da extrema pobreza, foram para a classe média, que se juntaram aos demais integrantes da classe média, Carlão, e começaram a exigir eficiência, né? Eficiência dos serviços públicos, eficiência dos serviços privados. Quer dizer, o jeitinho brasileiro já não era mais capaz de conter as várias postulações sociais. Então, quando nós chegamos a esta fase, você pega aqueles movimentos de junho e julho do ano passado, que começou com um movimento social de gente que exigia eficiência. E o primeiro fator mobilizador desse movimento foi a questão da mobilidade urbana, não é? A história dos 20%, dos 20 centavos, né, de aumento da passagem. E interessante que as pessoas se assustaram com esse movimento, eu não me assustei. Eu disse, interessante o que as pessoas querem agora, que já passaram pelos princípios do liberalismo, pelos princípios do direito social, o que eles querem é eficiência. E este movimento só foi desmoralizado pelos depredadores, porque veja que quando os depredadores entraram no meio do movimento, o movimento recuou, refluiu, porque os que estavam no movimento não queriam que fosse assim, porque, é claro, a Constituição garante o direito à manifestação e não o direito à depredação. Os chamados black blocs, esse neologismo estrangeirado, né, que inventaram, foi, na verdade, para desmoralizar
o movimento, tanto que o movimento refluiu, mas ficou o fruto do movimento. Os governos foram obrigados a se reunir, o federal, o estadual, até o legislativo, não é? Para voltar os olhos para essa nova classe média. Então, veja, no caso do governo federal, a presidente Dilma, botou 5 pontos. Um deles, o primeiro deles, é a mobilidade urbana. E olhe, hoje já foram destinados à mobilidade urbana no país 176 bilhões de reais, que é uma coisa que começou com os veículos leves sobre trilhos, BRTs, rodovias, enfim, fórmulas que vão aparecer mais adiante. Metrô, não é? Você manda o dinheiro agora e o resultado aparece lá adiante. Ou seja, o Brasil está modificando a sua infraestrutura para melhorar as condições do país. Por que essa gente pediu eficiência? Porque, eu volto a dizer, você comprou um carro, daí ele entra no trânsito aqui, convenhamos, e leva 3 horas para chegar no trabalho. Daí ele começa a se irritar. Ele entra no metrô, tudo apertadinho. Ele vai ao aeroporto, os serviços muitas vezes inadequados. Então, era preciso responder a esta angústia popular, não é? Esta exigência popular. E interessante que também não são só os serviços públicos. Há pouco tempo atrás, Murilo, eu estava vendo um noticiário que revelava que se você ligar para uma tele hoje, eles têm que responder e você ficar 3 ou 4 minutos e cair a ligação, a tele fica obrigada a retornar ao seu telefonema. Coisa que há 20 anos atrás era inimaginável. Você fazia essas ligações, ficava 30 minutos na linha, um passava para o outro, não tinha solução final, etc. Quer dizer, o povo começou a exigir eficiência. E nós entramos numa terceira fase da democracia, que é exatamente a democracia da eficiência. Se nós conseguirmos, estamos há quanto tempo? Há 26 anos da nova Constituição. Se nós conseguirmos executar com muita competência esta eficiência exigida, nós teremos um país solidificado nas suas instituições. Nós não temos crise institucional. Pode perceber, nós tivemos casos no Brasil em que um presidente foi impedido, o vice assumiu, realizaram-se eleições, elegeu-se um intelectual, depois elegeu-se um operário, depois elegeu-se uma mulher, não é? Com a maior tranquilidade institucional, fruto precisamente desta evolução que nós estamos vivendo. E nós, no nosso governo, nós estamos patrocinando estas ideias, não é? Nós divulgamos estas ideias. Quando vocês veem o que foi feito pelo Brasil, eu vou dar um exemplo a você, Murilo. Você sabe que, quando eu era deputado, para você conseguir uma máquina escavadeira, coletadeira para um município, era uma luta terrível. E quando você ia fazer campanha, o prefeito estava tão feliz que ele botava, viu, Tati, você que é candidato a deputado estadual, ele botava a coletadeira lá na frente da prefeitura e tirava fotografia ao seu lado. Hoje nós distribuímos máquinas para todos os municípios brasileiros. Não há um município brasileiro que não tenha recebido 1, 2 ou 3 máquinas da mais variada espécie. E mais ainda, máquinas produzidas no nosso país. Não é? Então, isto deu uma autoestima ao brasileiro, né? Mas que ainda é insuficiente. Nós temos que fazer muito mais. Nós temos que aprimorar os costumes brasileiros. E não é sem razão que o governo montou, por exemplo, o Pronatec, que é uma coisa que, para formar técnicos no ensino médio. Eu me recordo, no tempo que eu comecei a minha vida pública, prestigiava-se muito as universidades e se esquecia do ensino técnico. O ensino técnico é o ensino intermediário. E esse pessoal que foi para a classe média é o pessoal que consegue fazer o ensino intermediário, portanto, melhorando até a nossa produção nacional. Por outro lado, nós estamos nos aprimorando, inovando tecnologicamente. E esta inovação tecnológica exige que você prepare gente. Por isso que nós temos aquele programa Ciências Sem Fronteiras, aliás, há muitos engenheiros nesse programa, né? Levando para o mundo cerca de 100 mil brasileiros, que são bolsistas, que vão para o exterior para, enfim, aprender toda a inovação tecnológica e voltar para o nosso país. E é eu estou falando assim rapidamente, mas estes esquemas é que não podem paralisar, eles não podem mudar. E por isso que eu digo muitas vezes na campanha eleitoral, o eleitor, que hoje é muito atento, né, ele vai verificar entre quem disse que vai fazer e aqueles que fizeram. E é provável, e eu espero que seja assim,
que eles patrocinem exatamente aqueles que fizeram e continuarão fazendo. Por isso que o nosso slogan é mais futuro, mais mudanças, né? E nesse mais futuro, mais mudanças, é indispensável a presença dessa categoria extraordinária, que é dos engenheiros, de um lado, dos sindicalistas, de outro lado, para fazer esta mistura, esse amálgama entre os vários setores da nacionalidade, né? Então, vocês me desculpem eu ter me alongado um pouco, mas é que eu queria aproveitar, né, onde eu tenho um auditório atento, um auditório com ouvidos atentos, né? Eu procuro divulgar um pouco essas ideias para que nós nos convençamos de que o Brasil hoje não é o Brasil de 25 anos atrás. O Brasil da Constituição de 88 não é o Brasil das constituições anteriores, porque nós não temos crise de nenhuma espécie nesse momento. Podemos ter um outro embaraço econômico aqui e acolá que vai se ajustando, não é? Mas crise institucional nós não temos. Ou seja, nós estamos perfilhando ao lado dos países mais avançados do planeta, né? Eu, só para concluir, eu quero recordar, o Murilo se recorda muito bem disso, quando vinha para cá, e eu dizia isso ontem em Campinas, uma chilena, Ana Maria Ju, não me esqueci do nome dela, porque ela vinha em nome do FMI para cobrar o que o Brasil poderia fazer em matéria tributária, em matéria previdenciária, porque nós éramos devedores do FMI. E é natural que quem é devedor, quem é credor, melhor dizendo, vai ao devedor e diz, olha, você, para poder me pagar, tem que fazer isso, aquilo, etc, etc. Era uma coisa que nos diminuía enormemente. Pois bem, passados alguns anos, nós hoje não devemos nada ao FMI, ao contrário, somos credores do FMI, e sobre sermos credores, nós temos reservas internacionais de 380 bilhões de dólares. Qual é a ideia das reservas internacionais? É que se houver um atropelo aqui no Brasil, nós temos meios de sustentação, porque temos reservas internacionais. Então, eu quero dizer que nós crescemos muito, nós nos desenvolvemos demais, não é? Temos superado as crises. Vocês vejam, em matéria de emprego, aqui estão os sindicalistas, nós estamos na margem do pleno emprego, não é? Se nós compararmos com os países europeus, a Espanha hoje tem 20 e tanto por cento de desemprego, Portugal tem 18%, a Grécia tem não sei quantos por cento, e assim sucessivamente. Nos próprios Estados Unidos, que é um país de uma prosperidade extraordinária, o desemprego é uma coisa sempre inquietante, e nós ainda estamos mantendo o pleno emprego. De modo que é com estas razões, com esses valores, com este sentimento, digamos assim, muito patriótico, né, que eu tenho percorrido, graças a Deus, o país, tenho tido oportunidade de dizer algumas coisas que a nossa experiência já nos permite dizer, e pedir a vocês que continuem acreditando no nosso país, né? Que nós possamos crescer cada vez mais, com apoio especialmente destas oportunidades que o Murilo e todos estão me dando de vir aqui e ocupar os ouvidos dos senhores por algum tempo. Muito obrigado. Eu combinei aqui com o vice-presidente e com todo o entendimento de vocês, é que nós vamos fazer, no máximo, 3 questionamentos, 3 colocações, e desde que seja bem rápido, até porque imagino a agenda do presidente, que é uma coisa muito grande, muito difícil, e ele abrir esse espaço para nós já foi excepcional. Então, eu gostaria que aqui alguém quisesse fazer a colocação. Por favor, Clarice, que o fizesse com muita rapidez, por favor. Boa noite. Eu sou Clarice Sorage, diretora da FNE e presidente das Associações de Engenheiros Ferroviários. Quero cumprimentar Murilo por essa oportunidade, esse momento, esse espaço, e ao senhor. Quero cumprimentar pela rápida abrangência e nos deu uma retrospectiva da nossa história. E aqui, senhor vice-presidente, eu quero aproveitar
nessa nossa democracia atual, que o senhor colocou tão bem, né? Que o nosso país vai atravessar, e eu tenho certeza, o ano que vem, um momento histórico que seria da execução de tudo. E, para tal, no modal ferroviário, nós gostaríamos de aproveitar esse momento e entregar ao senhor uma retrospectiva, uma necessidade de um olhar social para essa categoria, que o senhor já tem conhecimento através do Coronel Lima, e nos colocar à sua disposição, e eu tenho certeza que Murilo abrirá o espaço aqui nessa casa para a gente, se Deus quiser, em janeiro, fazer uma análise da ferrovia brasileira, que eu sei, mas o senhor só vai conseguir isso, um aproveitamento dos engenheiros e dos empregados ferroviários brasileiros. Eu gostaria de pedir permissão, entregar ao senhor. O Murilo já recebeu, e nós esperamos e pode contar conosco. E eu tenho certeza que o senhor irá também olhar com muito carinho. Uma das coisas boas da campanha é que nos permite um contato sempre muito oportuno, né? Que a campanha nas democracias, ela visa exatamente a isso, né? Fazer com que a sociedade possa ter cada vez mais contato com aqueles que se candidatam, né? Então eu examinarei com muito cuidado isso. Eu confesso que há tempos atrás eu fui num congresso aí no caso dos proprietários de ferrovias, né? E lá também recebi várias sugestões, mas eu examinarei com muito carinho. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente Murilo. Meu nome é André, delegacia de Pindamonhangaba, que num prazo de uma semana, eu, um diretor sindical, tive a felicidade de conviver com a nossa presidência e com o senhor, nosso vice-presidente. E gostaria agora de fazer uma pergunta de foro íntimo para o senhor. De manhã, em Campinas, à noite no Pará, à tarde no Rio de Janeiro e hoje aqui, qual é a fórmula dessa vitalidade? Passa para nós, por favor. Democracia, viu? Você sabe que se não tivesse democracia, não havia essa campanha toda. Então a vitalização vem exatamente em função disso, né? E eu acho que é interessante, eu vejo que aqueles que... Aliás, faço um parênteses, eu aprendi muito cedo o seguinte: olha, nunca dê uma tarefa para quem é desocupado. Dê tarefa para quem é ocupado, porque o ocupado sempre faz as coisas, né? O desocupado está ali, não quer saber de muita coisa. Então eu me ocupo e eu faço uma coisa que o doutor Ulisses dizia, né? Eu faço do meu dever o meu prazer. Então, nessas coisas, só me entusiasmo, né? Aliás, vocês puderam verificar que eu talvez tenha sido um pouco exagerado na pressa da fala, né? Mas é exatamente em função disso, porque eu tenho prazer nessas coisas. Mas agradeço, significa que eu estou vitalizado. Pergunta para o Carlos, tá ok? O Carlos representando aí todos os, além de nosso companheiro, nosso amigo, representando aí todos os engenheiros da prefeitura que estão reivindicando e muito. Tá vendo como fiquei melhor na fita agora? Já virei Carlos, hein? Não é aquele Carlão, assim. Eu queria agradecer ao companheiro Michel de estar aqui hoje, a sua simplicidade, que ele é assim mesmo com a gente, com quem o conhece há muito tempo. E eu sou suspeito para falar, porque voto nele, recomendo o voto nele, viu? E estamos aqui no peito com a sua chapa. Aqui nós temos o pessoal da Prefeitura de São Paulo, doutor Michel, que são os arquitetos e os engenheiros da Prefeitura, que estamos numa luta grande aqui, brigando com o companheiro Fernando Haddad, para ver se a gente avança nas negociações salariais. Então, nós torcemos para que nós não precisemos recorrer ao senhor. A gente está negociando, mas gostaríamos de
nos solidarizarmos com o senhor, com a sua luta, para continuarmos esse processo democrático no país, né? E também presentes aqui, para nosso orgulho, tem mais de 20 diretórios zonais que estão espalhados aqui, que vieram prestar solidariedade e demonstrar a sua afinidade e respeito e, sobretudo, a sua determinação pelo PMDB. Então, esse pessoal veio de longe, alguns não conseguiram chegar, mas no dia 5 estaremos todos na urna e já estamos todos nas ruas por Dilma e Michel e os nossos candidatos a deputado federal e estadual. Obrigado pela presença, doutor Michel. Olha, eu quero agradecer muito ao Carlos, né? Está aqui também o Maradona, que é do nosso movimento sindical do PMDB, Maradona, né? E dizer duas coisas. Primeiro, que essa questão da valorização salarial, que é uma questão, como disse o Carlos, o Carlão, do município, né? Mas o que eu posso dizer é que, na primeira oportunidade, eu darei uma palavra sobre este movimento que os senhores estão fazendo aqui. É claro que muitas vezes isso depende de uma conjugação de esforços e de uma conexão das conversas, né? Mas eu acho que eu poderei dar uma palavra para sensibilizar, enfim, o município a tentar uma composição. Primeiro ponto. O segundo ponto, se me permite, eu quero agradecer aos companheiros das zonais do PMDB que têm me apoiado. Eu fiz a minha vida pública toda no PMDB e fui bem sucedido graças à força e à expressão do partido. E terceiro ponto, isso que o Carlão disse, que eu sou simples, né? Interessante, há muito tempo atrás eu ouvi um ditado, e de Tietê, um ditado espanhol que diz assim, se queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Então, você precisa, não é porque você está num cargo qualquer, pelo contrário, eu até fico mais orgulhoso, mais reticente quando não tem nada. Quando eu alço numa posição significativa, como é hoje, eu, claro, que incorporo toda a modéstia que o cargo exige, ou seja, o cargo não é para você fazer de você uma figura inatingível, ao contrário, o cargo é para você fazer de você uma figura alcançável, e é isso que eu espero de todos vocês. Muito obrigado. Viu? O vereador que nós não falamos, líder, eu quero só saudar o vereador Ricardo, líder do PMDB, na Câmara, que está aqui presente, é um prazer tê-lo aqui. Viu? Michel, é só um agradecimento, Michel, por favor. Eu sou o Monteiro, presidente da Associapol, Associação Nacional dos Policiais Civis. Eu não gostaria muito de passar aqui para os senhores que, graças ao nosso vice-presidente da República, doutor Michel Temer, ele me conhece, várias vezes estivemos juntos em Brasília, graças a essa grande pessoa, hoje, né, com a ajuda dele, o Pronasce Habitação, criado pelo Ministério da Justiça, graças ao Michel, nós aqui no estado de São Paulo estamos tirando das favelas 7.500 policiais que moram em favelas, que têm suas famílias ameaçadas. Inclusive eu sou uma. Então, muito obrigado, Michel. A família policial tem a honra de te agradecer, está aqui minha diretoria, o meu pessoal, por favor, levanta aí, pessoal. Estamos aqui agradecendo pela sua grande ajuda que você deu para essas famílias. Muito obrigado.